Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma vez aqui comigo no Agora é a Hora. Hoje estamos no episódio 42 e eu trago para você um médico, um profissional com excelência na área dele. Hoje nós vamos falar sobre nutrologia. Então, se você quiser ter mais conhecimento sobre alimentação, peço para que você fique comigo até o final. E eu quero apresentar para vocês o médico Dr. Ricardo Seixas. Ele é médico nutrólogo, especialista em nutrição clínica, mestre em ciências, professor de metabologia da Faculdade de Medicina UNAERP. Ele é ex-professor de bioquímica Unimes. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Eu tive a honra de conhecê-lo numa rádio e já conhecia, porque você é uma referência para nós aqui em Santos, né, na sua área, e foi um prazer enorme aquele dia, e eu estou muito feliz, né, de você ter aceitado esse convite, de estar aqui comigo, passando todo o seu conhecimento para todas as pessoas que me seguem aqui no meu canal do YouTube e também nas redes sociais. Muito obrigada. Eu que agradeço, Josiane. Profissional da sua envergadura também fazendo um convite, é difícil a gente declinar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e eu é que agradeço o convite para você, porque a gente tente passar alguma informação que seja útil para a população. Sim, muito obrigada, doutor. Então, eu quero começar falando sobre a questão de alimentos inflamatórios, né? Porque a gente fala que hoje, principalmente com a internet, todas as pessoas têm acesso, a informação está muito rápida e está muito fácil para todos nós, né? E eu sempre falo aqui no programa que quando eu trago algum convidado, principalmente quando ele é da área da saúde, eu trago porque eu confio, né? Porque a gente tem que trazer para as pessoas uma informação pela internet de confiança, de profissionais que realmente sabem de tudo aquilo que eles estão falando. Então, hoje nós temos muitas informações sobre esses alimentos, sobre alimentação, em que se fala muito sobre os alimentos inflamatórios. E eu percebo que as pessoas ficam muito perdidas. Eu vejo muitas pessoas, assim, sentindo muita culpa de se alimentar, com muita dificuldade num processo de emagrecimento por conta disso. A pessoa, ela come com culpa porque ela viu alguém falar, ela leu, né, em algum lugar, muitas vezes essa fonte não é uma fonte de confiança fidedigna. Então, eu vi um vídeo seu em que você faz um comentário no seu Instagram, tirando dúvidas para os pacientes com relação a alimentos inflamatórios, e você faz uma linkagem, uma relação nessa explicação desses alimentos inflamatórios com momentos metabólicos. Então, eu gostaria que você passasse para nós esse conhecimento, nos esclarecendo sobre isso, sobre essa linkagem, principalmente, dos alimentos, dos possíveis alimentos inflamatórios que circulam para nós, com os momentos metabólicos de cada indivíduo. Então, o que acontece é o seguinte, quando você determina, você cria um certo conceito, né? Você conceitua um alimento como sendo inflamatório, você precisa pesquisar etimologicamente primeiro a origem do termo que você está usando para ver se aquilo se encaixa dentro daquela proposta. Então você fala, o alimento é inflamatório. Então vamos lá, o que é uma inflamação? Uma inflamação é um estado onde você tem um rubor, tumor, calor e dor. Sim. Caso não haja isso, você não tem inflamação. Você pode ter qualquer coisa, um processo alérgico, uma reação de hipersensibilidade, que pode ser do tipo 1, 2, 3, 4, menos um processo inflamatório. Quando, eventualmente, você escuta tal alimento inflamatório, ele deveria seguir uma regra onde ele causaria esse processo inflamatório em todos os indivíduos. E isso não ocorre. Sim. O que ocorre é uma suscetibilidade metabólica de cada indivíduo em resposta ao consumo de determinado alimento. Uma predisposição. Isso. Então, hoje você tem, por exemplo, qual é um alimento muito inflamatório? O açúcar. Sim. O açúcar é inflamatório? Ele é inflamatório quantitativamente, mas não qualitativamente. Sim. Não existe na literatura médica
nenhum relato de um caso onde o açúcar leve a um processo inflamatório, onde uma quantidade não seja exacerbada de oferta. A gordura, a mesma coisa. A mesma coisa. Se você pegar, por exemplo, o leite, o ovo, a soja, são todos alimentos que têm um potencial maior de, em algum momento metabólico de algum paciente, causar um certo transtorno metabólico, não necessariamente um processo inflamatório. Isso é tão verdade que hoje já estão mudando a denominação. Hoje já não se fala em alimentos inflamatórios, se fala em alimentos pró-inflamatórios. Então, entendi. assim, ou seja, esses alimentos em determinados pacientes, devido a determinadas situações metabólicas, eles podem ter um potencial de causar determinados transtornos. Agora, você dizer o leite é inflamatório, o ovo é inflamatório, o glúten é inflamatório, o palmito é inflamatório, não. Ele causa determinados transtornos e determinadas suscetibilidades pessoais de cada paciente. Entendi. Então, é muito importante a gente levar em consideração o contexto, né? O contexto de quem é essa pessoa, a individualidade biológica de cada paciente, digamos assim, e não generalizar. Eu não como mais açúcar, né? É o que você falou, não é a quantidade que influencia, né? Claro que tem pessoas que usam uma grande quantidade de açúcar e já oferece para as crianças. Isso, então, é porque o comer não é só um ato de subsistência. Comer envolve componentes culturais, sociais, emocionais, psicológicos e componentes prazerosos. A natureza nos dotou de capacidade de sentir prazer em tudo aquilo que ajuda na perpetuação da espécie. Então, o sexo é prazeroso? Sim. Por quê? Porque ele é o primórdio da perpetuação da espécie. Mas comer nos dá força, comer nos dá longevidade. Então, a natureza dotou para que nós tenhamos um prazer naquilo, porque isso ajuda na perpetuação da espécie. Agora, em relação ao que você falou, né? Situações distintas entre dois indivíduos, né? Que você citou. A própria intolerância, por exemplo, à lactose, né? Se a gente pegar, que não é uma alergia ao leite, é uma intolerância, né? O que é isso? São pessoas que elas não têm enzimas para digerir o açúcar do leite. Então, elas não tendo essas enzimas para digerir o açúcar do leite, as nossas bactérias, a nossa biose natural, ela tenta fazer esse papel para nos ajudar. E isso tem um preço. Fermentação, liberação de gases, então isso pode levar a cólicas e tal. E existem pessoas que têm essa enzima que digere o leite. Mas por que umas têm enzimas e outras não têm? Isso é uma condição de evolução natural. Tudo começou há 40 mil anos atrás, quando o homem domesticou os animais. Então, nesse período de domesticação dos animais, o que aconteceu? O homem domesticou a vaca também, né? Então, isso fez com que ele tivesse a oportunidade de se aproveitar desse animal como fonte de alimento. E começou a consumir, e ele sofreu uma mutação. O gene, isso talvez não importe para a maioria das pessoas, mas é o M6MC. Então, esse gene, alguns indivíduos sofreram mutação e adotaram a capacidade de digerir leite, e outros não. Então, hoje, a gente, tendo uma visão darwinista, a gente poderia dizer que quem não tem intolerância à lactose é mais evoluído do que ainda quem tem intolerância à lactose, porque adquiriu a capacidade de digestão do leite. Olha que interessante. Isso que você falou com relação ao leite, eu me lembro, o meu filho, ele mamou no peito muito pouco, até até uns 3 meses, porque com 20 dias o pediatra me orientou para complementar com leite de mamadeira, porque ele não ganhava peso. Mamava, eu tinha leite, mas assim, não... E aí eu comecei a complementar e ele largou. E olha só, e assim, um monte de gente, né, crença, falava assim pra mim, da minha família, mas não pode, tem que mamar no peito. Mas eu falei, mas eu não tenho escolha, eu tenho que fazer o que o médico tá falando. Ele não era uma criança de ficar golfando. Distensão abdominal nunca teve. E você vê, com leite, né, que não era meu. Em contrapartida, tinham crianças na família que mamavam no peito, mamaram até 2 anos. Sim.
e que tinham vários problemas digestivos, só mamando no leite materno, você vê? Então, é muito do indivíduo mesmo, né? A parte assim da predisposição de cada indivíduo dentro da sua biologia em responder àquele alimento, né? É muito interessante isso. O leite, eu me lembrei agora. O leite, particularmente, ele tem... Hoje nós temos... O importante do leite é uma fonte de cálcio, um cálcio com excelente biodisponibilidade. E você tem, por exemplo, vacas que produzem leite com a beta-caseína A1. E você tem vacas que produzem leite com a beta-caseína A2. A beta-caseína A1, ela é mais alergênica. Ela causa mais alergia. E alguns indivíduos são mais susceptíveis a isso. Então, hoje existe até um protocolo, o agronegócio, que está muito bem estruturado. Então, o que ele faz? Ele monta protocolos, separando o rebanho desses animais. Então, você tem, por exemplo, o rebanho o rebanho zebu, ele só produz caseína, beta-caseína A2. E ela não é tão alergênica. Porque essa beta-caseína A1, que ela é mais alergênica, ela produz uma substância, uma molécula estrutural chamada BCM7. E essa BCM7 que causa toda alergia ao tomar o leite. Então, existe uma confusão entre você ser intolerante à lactose e você não ter enzimas para digerir o leite e você ter alergia ao leite. Essa alergia, então, ela é causada por o consumo de uma beta-caseína específica que vai estimular a produção do BCM6 e isso vai causar alergia no indivíduo. Olha que interessante. Então, hoje você tem condições até de minimizar esses processos de alergia. Escolhendo o leite correto para você tomar. Engraçado. E por que essas informações elas não estão assim tão disponíveis para gente? Então, eu não sei. Com esses detalhes de rótulos assim, porque eu acho que isso é muito importante. A pessoa aprender a ler o que ela vai comprar para ela ingerir. Então, isso é uma falha geral, né? Eu fiz um trabalho, eu fiz um artigo que está publicado no Jornal Brasileiro de Desenvolvimento, onde nós selecionamos estudantes universitários e fizemos um questionamento sobre rotulagem alimentar. E nesse questionamento nós perguntávamos, você sabe o que é um produto diet? Você sabe o que é um produto light? Né? E 100% erraram. 100% erraram. Porque as respostas são aquelas respostas do senso comum. Sim. Então, assim, um produto light é o que tem menos gordura. Não, não é. Um produto diet é o que tem menos açúcar. Não, não é. O produto diet ele é feito para diabético. Não, não é. O produto diet, então, assim, foi 100%... Doutor, eu achei que era. Explica pra gente, então. Então, o produto light, você tem condição de fazer uma rotulagem de produto light quando ele tem 25% a menos de alguma coisa. Não necessariamente gordura, açúcar, colesterol, ácido úrico, não. Ele tem 25% a menos. Então, o correto seria que numa rotulagem houvesse, ele é um produto light para colesterol, ele é um produto light para fenilcetonúria, ele é um produto light para diabetes, e assim vai. Entendi. Aquela substância. Isso, e o produto diet, ele é isento de algum componente. Então, se nesse produto tem isso, e eu faço um produto com o mesmo propósito, só que sem algum componente, esse produto é um produto diet. Não necessariamente açúcar. Ele pode conter açúcar, mas ele não tem, por exemplo, fenilalanina. Então, ele passa a ser porque ele atende uma condição especial. Então, ele passa a ser... Ou seja, o diabético que compra o diet, achando que todos os diets não têm açúcar, não é bem assim. Ele corre o risco de não ser assim. Exatamente. Ele tem que ler. Isso. Então, por isso que mudou muito a rotulagem dos produtos. Eu tive o prazer, né, ou desprazer, sei lá, de ver o refrigerante diet nascer. E hoje você não tem mais refrigerante diet. Foi mudada a terminologia. Quando se iniciou essa rotulação de produtos especiais, não sei se você lembra, existia a primeira era Coca Diet. Era. Então, saiu do mercado, entrou Coca Light. E aí agora saiu tem o zero. do mercado, agora é Coca Zero. É zero. Porque
O termo zero, ele é muito mais explicativo, Entendi. porque eles colocam zero em açúcar. Você pega um iogurte hoje, por exemplo, no supermercado, tá lá, iogurte zero, só que embaixo tá lá, zero em gordura, zero em lactose, zero em adição de ele açúcar. vem explicando. Ele vem explicando. E com relação à coca, né? Não digamos a coca, né? Refrigerante no geral. Eu já ouvi alguns profissionais falando que o zero é pior do que o normal. Porque os componentes, os químicos que tem ali, eles são muito mais nocivos para a saúde do que no normal. Então, mais ou menos, porque, na verdade, o refrigerante não é uma matéria orgânica. Na verdade, aquilo, quando você consome, ele é palatável, mas ele não tem nada de orgânico, ele não vai aproveitar a não ser a água, né? Então, o seu organismo vai ter um trabalho enorme para metabolizar tudo aquilo. No caso, por exemplo, dos refrigerantes hoje zero e não mais os diets nem lights, eles são substituídos açúcares pelos adoçantes artificiais, que normalmente são à base ou de aspartame ou de sucralose, né? Então, assim, eu não vejo muita diferença, porque quando você faz esse tipo de comparação, como algumas pessoas fazem, dá a impressão que assim, não, eu vou tomar um refrigerante, mas me dá um normal, porque o zero faz mal. E, na verdade, os dois tudo fazem faz mal. mal. E se você perguntar, e o diabético? É claro, faz mal para todo mundo, mas no caso do diabético, é muito melhor ele consumir um refrigerante sem açúcar do que com açúcar. Entendi, olha que interessante. Uma outra coisa, doutor, com relação à carne, a carne vermelha, né? A gente sabe que tem muitas controvérsias entre vários profissionais. Sim. Que nós sabemos a importância dela, né, principalmente a nível de creatina, proteína e etc., mas que se for consumida todos os dias, pelo tempo de digestão ser maior, a metabolização, que alguns falam que esse é o principal motivo, faz mal, que nós devemos nos alimentar muito mais de frango e peixe do que da carne vermelha. E aí eu gostaria que você comentasse sobre isso. Qual que é a sua opinião? Então, o processo digestivo, ele se dá fundamentalmente pelo substrato presente naquele alimento. Então, se você consome um carboidrato, esse carboidrato é o alimento que vai digerir mais rápido, em seguida de proteínas e depois gordura. Tá. Então, quando você consome uma proteína com baixo teor de gordura, o processo digestivo ele passa a ser bem mais rápido. Tá. Então, uma coisa é você consumir uma carne com gordura ou uma carne sem gordura. Tá. Existem carnes com gorduras que podem demorar até 6, 7 horas para fazer a digestão. E outras carnes que demoram 40 minutos. Então, a carne, seja ela vermelha, branca, vai depender do teor de gordura. Olha que coisa interessante. Existem peixes que têm um teor de gordura absurdamente altos, principalmente os peixes de couro e cartilagem. Eles são muito mais gordurosos do que os peixes de escama e espinha. Olha que interessante. Né? Então, se você pega, e às vezes mais rico em colesterol. Se você pegar, por exemplo, o cação ele tem muito mais colesterol do que a própria carne de porco. É isso, e ele é um peixe. Né? Então, aí você começa, claro, ele está cheio de gordura saturada, porque é uma gordura de origem animal. Mas você começa a ponderar e pesar. Então, a carne vermelha, ela pode ser consumida diariamente. Né? A grande diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. É a dose. Né? Então, se você consumir diariamente, porque ele faz parte de um estudo e a evolução, né? Sim, do Recommended Dietary Allowance, que isso é mundial, que é as recomendações dietéticas diárias, e eles preconizam que você tenha consumo diário de proteína animal, sim, na forma de carne, na forma de ovo, na forma, não necessariamente proteínas só férricas, mas proteínas lácteas também, como no leite, como no iogurte. Então, é importante você estar consumindo sim diariamente. É como os ovos também, né? Antigamente, nós ouvíamos assim, né? Eu era criança. Ai, não pode comer ovo todo dia, porque a gema do ovo tem muito colesterol, aumenta o colesterol, lá, lá, lá. Hoje, nós já escutamos ao contrário, né? Que o indicado é você comer ovo todo dia, que é um excelente alimento, principalmente começar o seu dia, né? O seu café da manhã, e que pode sim comer a gema todos os dias. Então, fala pra gente também a sua opinião com relação a isso.
Vou iniciar com um comparativo, tá? Tá, fala. Se você pegar, por exemplo, uma carne de porco gordurosa, É, em 100 gramas ela vai te fornecer mais ou menos em torno de 150 miligramas de colesterol. tá. Se você pegar 100 gramas de gema de ovo, ela vai te fornecer em torno de 1.200, 1.300 miligramas de colesterol. Não existe na natureza, são 2 pesos e 2 medidas. Talvez não exista na natureza nenhum alimento que seja tão rico nutritivamente quanto o ovo. Ele tem vitamina A, vitamina D, E, K, ele produz vitaminas hidrossolúveis, enfim. Porém, ele também tem uma quantidade enorme de gordura saturada que vai produzir o LDL colesterol. Agora, vamos analisar o momento metabólico do paciente. Ele tem atividade física? Qual a idade dele? Sim. Que quantidade que é suportável de gordura saturada ele está comendo ao longo do dia? Isso que você falou é uma verdade absoluta. Nós pegamos aí os sites, né, hoje, às vezes a gente até fala que é meio irresponsável, né, você julgar, assim, mas que falam, olha, coma 7 ovos. Gente, Não faz sentido. Até para aquele paciente que eventualmente tem uma demanda de gasto de atividade física, eu não recomendo uma quantidade de ovo desse tamanho. Quem faz assim, por exemplo, adulto jovem, dos 30 aos 45 anos, saudável, faz atividade física todos os dias. Ele gosta de comer ovo. Quantos ovos por dia você recomenda? Então, não é questão de recomendar. Ele pode estar consumindo um ovo, 2 ovos, né? Ele não tem necessidade de consumir, por quê? Porque ele não vai ter aproveitamento de tudo que está lá. Sim. E as coisas que são... que não são saudáveis você consumir. Começamos o programa, você me perguntou alimentos inflamatórios e você me perguntou da gordura e do açúcar. Eu disse, é quantitativo. Sim. Então, se você começa a comer 3, 4, 5 ovos por dia, você vai ter problemas em relação à quantidade de gordura que você está consumindo. E isso está se criando paradigma. Né? Assim, é verdade absoluta. Ovo eu tenho que comer, porque se eu não... Eu vejo isso no consultório. É isso mesmo. O paciente entra e fala assim, doutor, mas eu Ele se tornou uma crença tenho já. que comer ovo, porque o ovo... Se eu não comer ovo, eu não vou conseguir isso, aquilo. Né? E não é bem assim. E não é bem assim. Olha que interessante essas informações. E aí, doutor, aproveitando já o gancho, como nós estávamos falando sobre atividade física, quem é essa pessoa? E nós falamos sobre os ovos agora. Fala um pouquinho sobre a suplementação, né? Porque tem muita gente que está aqui comigo que faz atividade física, porque eu falo muito sobre isso no canal, por causa da minha outra profissão também. Eu falo muito sobre musculação, então e aí as pessoas comentam, e eu sei que tem esse público aqui. Com relação à suplementação, whey protein, creatina, hoje nós temos um acesso muito fácil em qualquer loja de suplemento, né? Quem dá aula para você sobre o suplemento, quem faz a indicação para você é o vendedor da loja. Nós temos essa realidade que se estende há muitos anos, e é sempre assim, isso é fato. A mesma coisa, as vitaminas em farmácias, também a pessoa chega lá e compra o que ela acha que tem que tomar, que nós vamos seguir essa linha, após ele falar sobre isso, a gente vai falar sobre as vitaminas, os minerais, etc, essa parte, mas fala pra gente sobre os suplementos. Qual que é também a sua opinião sobre o whey protein e creatina? Se fala muito hoje em dia que todas as pessoas têm que tomar creatina, porque ela aumenta a nossa performance, principalmente cognitiva, ajuda a aumentar a massa muscular, a dar mais força para nós num treino de musculação. Então fala pra gente um pouquinho sobre os suplementos. O último trabalho randomizado, publicado sério sobre creatina, saiu faz umas 2 semanas. E ele também não chegou à conclusão de que a creatina ajude na parte cognitiva. E isso tem se falado muito a respeito da melhora da parte foco, neuronal, concentração. Isso, da parte neuronal. Não é verdade. E também não é mentira. A ciência ela trabalha com possibilidades e trabalha com pesquisas e estudos. Eu não estou dizendo que a creatina não vai fazer isso. Eu digo que até agora não se tem nenhuma evidência de que ela melhora a parte cognitiva. E isso eu não estou me baseando em sites gerais. Eu estou me baseando em artigos publicados, artigos científicos que mostram que
você não pode tirar essa conclusão. Em relação ao benefício de ganho de massa muscular, o que a gente sabe é que quando você toma creatina e pratica uma atividade física, você sempre tem aumento do volume da área trabalhada na vigência do consumo. Mas quando você faz biópsias desses músculos trabalhados e você analisa microscopicamente, você vê que não houve hipertrofia. O que houve foi retenção hídrica, retenção de água entre as fibras musculares. E isso acontece muito porque o poder osmótico da creatina ela é muito grande, né, quando você consome. E então, ela não é... Mas ela aumenta a força muscular? Não, ajuda a aumentar a força? Não, porque ela só aumentaria a força quando você tem aumento da mitocôndria. Sim. O que é hipertrofia? É você jogar energia para dentro da célula de uma forma onde essa célula ela está trabalhando sobre um regime superestimado e ela se vê obrigada, para metabolizar essa energia, a produzir mais organelas que vão metabolizar essa energia. Sim. E essa organela é a mitocôndria. Então, se você pegar uma célula hipertrófica e você olhar, ela está cheia de mitocôndrias. No caso do consumo da creatina, em relação à pessoa que não tem creatina, não existe esse aumento de mitocôndria. O que existe é o aumento do volume. Graças a uma questão hídrica. Entendi. De retenção hídrica. Tá. Você perguntou do whey protein. Whey protein. Isso. Os trabalhos científicos mostram que a principal proteína que ajuda na hipertrofia e no trabalho de força muscular é a proteína do leite. Então, está relacionado o fato de whey protein, porque o whey protein é a proteína do soro do leite. Então, está relacionado, sim, de acordo com os trabalhos publicados, que o whey protein, ele, por analogia, ele vai ajudar no aumento do trabalho muscular, no aumento da força de contração e, consequentemente, no aumento do volume muscular também. Tá, e outra coisa, e sobre a glutamina? A glutamina, olha só, ela vem a partir do ácido glutâmico. Então, assim, não querendo, mas só para ilustrar, não querendo fazer propaganda de nada. O Ajinomoto é a glutamina. É ácido glutâmico. Você compra por R$5, ao invés de você gastar R$300 num pote. Aquilo é glutamina. É o ácido glutâmico. Ajinomoto? Ajinomoto. É o glutamato monossódico, que vai se tornar ácido glutâmico e depois vai se tornar glutamina, né? Então, o que acontece? A glutamina, todos os estudos, eles mostram que ela tem uma ação epitelial. Ela não tem uma ação muscular. Então, por exemplo, a glutamina é muito bom pós-cirurgias de intestino, onde você tem um tecido pavimentoso, ali que precisa de regeneração, então ela promove essa regeneração. Ela tem uma indicação assim, eles falam muito assim, tomar em jejum ajuda a aumentar o sistema imune. Melhorar, aumentar não, melhorar. Olha só, foi bom você falar nisso. Você não ganha imunidade com substrato. Você constrói uma imunidade, né? Então, assim, vitamina C, ela ajuda na imunidade? Não. Ela não é nem preventiva e nem curativa. Vitamina C não adianta você tomar porque você vai pegar gripe da mesma forma como se você não tomasse. E não adianta tomar vitamina C depois que você pegou a gripe, porque ela também não vai te curar. Então, isso é um paradigma que existe, um mito que vem desde de décadas aí. A vitamina C, ela tem uma ação, sim, no sistema imunológico, em casos muito absurdos, muito intensos, porque ela ativa o sistema complemento. O sistema complemento é um sistema da nossa imunidade que faz com que a gente seja obrigado a lançar mão de um outro sistema que não convencionais, através de a imunidade celular e a imunidade humoral, e criar um novo sistema, que chama sistema complemento. Complemento. Na Covid nós vimos muito isso. Sim. As pessoas que tinham aquelas quadros de septicemia, aí você dá vitamina C porque funciona. Mas fora isso... Para ativar o sistema complemento. Para ativar o sistema complemento. Mas fora isso, não. Então, uma simples gripe e tal, a vitamina C ela não é nem curativa e nem preventiva. Glutamina. A glutamina ela não vai te fazer você aumentar a massa muscular. Isso não adianta.
Até agora não tem nenhum trabalho. Ela funciona muito bem, sim, em casos intestinais, epiteliais, em Ela mucosa. ajuda para essa parte intestinal. Ajuda muito na proliferação e no trofismo dessa parte. Ó, que legal. Ajuda bastante. Então, os meus pacientes, por exemplo, eu tenho pacientes que são pacientes pós-cirúrgicos e demandaram um período muito longo de jejum. Né? Então, o intestino vai perdendo aquela condição trófica dele, de atuação maximizada. Então, a glutamina, nesse aspecto, ela ajuda demais. Mas como auxiliar do desenvolvimento de massa muscular, infelizmente, até agora, a gente não tem nada. Olha que interessante. E com relação a isso que você falou agora, você tocou num assunto em que você falou jejum, a palavra jejum, né? E também tem muitos mitos, né? Muita gente fala que é muito importante nós termos aí um tempo de jejum entre a última refeição do dia e o café da manhã, que o nosso corpo precisa, né, de 12 horas. Isso é uma regra geral ou também depende de cada indivíduo? E aí dentro disso, doutor, também fala a tua opinião sobre dietas de jejum intermitente. Olha só, isso aqui foi muito estudado, esse tema que você está lançando agora foi muito estudado, naqueles pacientes que estavam impossibilitados de se alimentar voluntariamente. Então, eles eram submetidos a uma sondagem e, através dessa sonda nasogástrica, nasointeral, eles eram alimentados. Então, de que forma nós vamos alimentar esse paciente? Então, nós vamos alimentar simulando uma alimentação do dia a dia, a cada 3 horas, com uma quantidade específica, e quando chegar à noite a gente cessa, ou a gente vai colocar numa bomba de infusão contínuo e isso permanecer 24 horas. Sem dúvida nenhuma, os resultados melhores é quando a gente simula, porque o nosso organismo ele precisa de repouso. E você não pode levar esse indivíduo a um repouso absoluto administrando dieta nele. Então, você tem um reset, como se fosse um computador, que você dá um reset cerebral, por isso você precisa atingir o sono REM para você conseguir fazer todas as estabilizações. E na parte do eixo neuroendócrino, isso acontece também. À noite você tem maior liberação de cortisol, porque não tem luz. E você só vai liberar o hormônio adenocorticotrópico quando o sol está nascendo. Então, está relacionado com a alimentação. Sim. Então, o ideal seria que houvesse esse período de jejum, que haja esse período de jejum. De 12 horas, em média? Alguns dizem 8, outros 10, outros 12, enfim. Agora, a dieta do jejum intermitente é a primeira coisa que precisa ficar claro. Nunca nenhum prêmio Nobel preconizou isso. O que você mais vê na internet é que um médico prêmio Nobel de medicina, um japonês, que ele que fez um estudo, isso é mentira. Ele mesmo, você consegue vídeos dele falando, não, meu estudo foi sobre ciclo circadiano, mas não tem nada a ver com jejum intermitente, absolutamente nada. O princípio do jejum intermitente, ele faz o indivíduo emagrecer. Porque é o princípio da restrição energética. Então, vamos supor que você necessite de 2.000 calorias por dia. E vamos supor que, em média, uma refeição produza 1 caloria por grama. Então, você vai precisar de 2.000 gramas, que são 2 quilos por dia de comida para você suprir a tua necessidade. Uma dieta normoproteica, normocalórica. O que acontece se você prolongar o seu jejum é que sobra um curto espaço de tempo para que você consuma esses produtos que virão a satisfazer a tua demanda energética. E você não vai conseguir. Você não vai conseguir comer 2.000 calorias em 4 horas. Então você vai ficar em déficit energético e isso vai fazer você emagrecer. Porém, se parasse por aí, ponto, ótimo, descobrimos o segredo. Sabe? O problema é que esse jejum intermitente, ele faz com que você tenha uma liberação enorme de glucagon, você tenha hormônios contrarreguladores colocados de uma forma muito exacerbada. E isso vai te dar um efeito rebote invariavelmente. Quando você parar de fazer o jejum, a menos que você mantenha esse jejum para sempre. Mas por quê? Porque o teu organismo, lançando mão
desses hormônios contrarreguladores, eles vão fazer que mesmo você comendo menos, você absorva mais. Sim. Que você ele quer estocar. Isso, ele quer estocar. Por quê? É mecanismo de proteção. De proteção. Né? Eu, às vezes, fico assim, olha, doutor, eu preciso tomar um GH, porque o meu GH está baixo. Eu preciso tomar uma testosterona, porque a minha testosterona está baixa. E você precisa convencer esse paciente que se ela está baixa, claro, não sendo nada patológico, é um processo fisiológico a qual a natureza está te protegendo. Você já pensou um indivíduo de 80 anos com a testosterona de um menino de 20? Ele vai morrer em uma semana, porque ele vai querer brigar no trânsito. Vai. Né? Ele vai, por quê? Porque ele está com a testosterona lá em cima. Então, essa queda que ocorre natural da vida. É natural como forma de proteção. Você já pensou, você como fisioterapeuta, ter um indivíduo de 80 anos querendo pular do trampolim? Não vai sair do seu consultório. Entendeu? É verdade. Então, assim, é um processo natural para que haja proteção desse indivíduo. Até porque o nosso corpo, né, nosso cérebro, ele foi criado para isso, para nos proteger. Né? Então, se ele percebe que existe uma ameaça, ele quer o tempo todo. Então, o fato de eu estar me alimentando num curto período de tempo e deixando o corpo tantas e tantas horas sem comer, ele entende que ele tem que guardar. Por quê? Essa pessoa ela fica muito tempo sem comer e ela precisa de energia que vem do alimento. Olha que interessante. Então a pessoa mantém a vida inteira, que não é o indicado por causa dessa questão, essa alteração hormonal que vai causar, né? Ou ela nem faz. E o organismo, né, vai se adaptar a isso. Vai se adaptar. É mais ou menos como você tirar carboidrato da tua alimentação. Né? Você vai emagrecer? Sem dúvida. Invariavelmente. E depois, o efeito rebote é muito grande. Né? Porque você tira o carboidrato, o seu organismo entende que você está diabético. Nossa. Porque se você tirou o carboidrato, você reduz substancialmente a tua produção de insulina. Porque você não precisa produzir insulina porque você não está comendo carboidrato. Nossa, E aí, qual é a patologia onde você não produz insulina? É a diabetes. Então, ele entende que ele precisa queimar gordura para produzir açúcar. Porque alguns sistemas no nosso organismo, como o sistema nervoso central, só funcionam com açúcar. Então, você fala assim, bom, então eu preciso queimar gordura. E você emagrece muito. Só que se você voltar a comer carboidrato, é o que acontece. É o fator de compensação. Entendi. Você vai absorver mais, você vai... Ou seja, doutor, em qualquer processo, tudo é o equilíbrio, né? E a prescrição de um profissional da área. E não a pessoa achar que porque a dieta é para outra pessoa, né? Aquele plano alimentar da irmã, ela vai fazer também. Né? Ou esses planos alimentares prontos, em que a gente vê hoje agora com a internet, né? E quantas pessoas não fazem isso? Cortam totalmente, fica só a base de carne e salada. Isso, que é uma dieta low carb, né? Que é uma dieta cetogênica. Cetogênica. Então, o que ela vai fazer? Ela vai emagrecer, sem dúvida. Mesmo que ela coma... Mas a que preço? Então, o preço ele vem em tempo médio. Né? Num curto espaço de tempo, ele vai começar a sentir, vai falar, não deveria ter feito isso. Porque ele vai começar a engordar. Doutor, eu gostaria de falar com relação à parte da suplementação de vitaminas e minerais, né? Que nós temos muito à disposição. Então, a pessoa ela chega na farmácia, ela compra o que ela quiser, nós temos as propagandas. Inclusive, com relação às propagandas, nós escutamos muitas propagandas sendo feitas em cima de sinais e sintomas. E as pessoas se identificam com esses sinais e sintomas, gerando um gatilho mental de fazer a pessoa ir lá e suplementar aquilo que está sendo oferecido. Então, por exemplo, fala-se muito sobre reposição de magnésio. O que você está falando é muito inteligente. E é o que acontece mesmo. É muito inteligente o que acontece. É aquela coisa assim, se você que está me escutando, se você se sente cansado, se você não tem dormido bem, todos nós hoje nos sentimos cansados. São os gatilhos mentais. A sua colocação foi perfeita. Então as pessoas, assim, tudo é muito pensado, né? E aí a pessoa chega lá e compra, e aí eu gostaria de saber sobre a sua opinião, porque assim, ao meu ver, para a pessoa suplementar essas questões, ela tem que fazer exames para saber se ela precisa mesmo suplementar, porque o corpo só vai usar o que ele precisa.
né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão dessa suplementação de vitaminas, minerais. Você citou, né, a vitamina C, que todo mundo acha que tomando vitamina C vai prevenir a gripe e etc. Mas com relação aos minerais, as vitaminas. Então, olha só, voltando àquela parte do fisiologismo natural, né? Então é assim, se eu tenho uma demanda de trabalho muito grande, trabalho, digo, fisioterápico, né? Um trabalho de físico muito grande, e a minha alimentação não está dando conta, primeiro que eu preciso começar a pensar, colocar na balança, até que ponto isso está sendo fisiológico para mim ou não, né? Será que eu preciso aumentar ainda mais? Tem pessoas que trabalham com isso, são suas profissões. Sim. Né? Atletas que vivem, que treinam 7, 8 horas por dia. Eles precisam de suplementação? Precisam. Eu não vou citar nome aqui porque eu estaria sendo injusto, mas na minha opinião, a maior autoridade de nutrologia em atividade física no Brasil, ele se cansa de falar. Se você tem uma atividade física até 2 horas diárias, você consegue, através da alimentação, suprir as suas necessidades. Até 2 horas diárias. Até 2 horas diárias. E aí você fala assim, e aí começam a surgir as colocações sobrepostas a uma coisa que é científica, né? Então, assim, você pega, qual é o normal de vitamina D, por exemplo? Ora, em condições normais, em quem não é grupo de risco, né, como idosos, o risco de fratura, você pode ter até 30, acima de 30 está ótimo. E aí surgem aquelas teorias que não, vitamina D tem que estar 90, 100, 110, hoje em dia tem que estar 110. Né? Mas isso foi tirado de onde? Sim. Qual foi o trabalho que foi? E quem é essa pessoa? Da onde que foi tirado isso? Qual é o trabalho que foi randomizado, que preencheu todos os critérios científicos para dizer que não é mais 30, é 100, é 100 e pouco? Então precisa ter muito cuidado com isso. Né? Hoje o magnésio, por exemplo. O magnésio. Então, o magnésio tem moda hoje. Né? Então, assim, se você tem esquecimento, você tem que tomar o magnésio treonato. Se você tem insônia, tem magnésio. O magnésio malato. Se você não tem nada, você toma o quelato. Então, mas por que isso? Quer dizer, o magnésio treonato é o magnésio mais o ácido treônico. Então, você, nas nozes, castanhas, espinafre, oleaginosas, está cheio de ácido treônico. Você come e você, entendeu? Melhorar a sua alimentação. Sim. Né? O magnésio de malato é junto com o ácido málico. Você tem nos alimentos, você tem no salmão, você tem. Então, você. O salmão é caro, né? Nós temos que levar para a realidade nossa. Você tem peixes que têm ácido málico, né? Você tem algumas hortaliças que têm ácido málico. Então, você comendo isso, você já tem. Você não precisa gastar com isso. Né? Aí você pode perguntar, Ricardo, mas é a praticidade de quem não come. De quem não come. Tudo bem. Mas não que seja necessário aquilo para você conseguir o desempenho que você quer. E, doutor, e para a gente fechar, fala um pouquinho para a gente sobre alimentos ultraprocessados, que também nós falamos muito, né? Hoje em dia é o que mais se fala, salsicha, nuggets. A sua opinião, a sua visão, principalmente para as crianças, né? Que é um público que mais consome. Sem dúvida. Né? As salsichas, os nuggets, principalmente. Qual que é a sua visão com relação a esses alimentos? Então, vou citar a salsicha que você citou. Né? Sim. Trabalhos sérios, randomizados, publicados, mostram que a incidência de leucemia em crianças com consumo de salsicha é 20 vezes maior do que crianças que não comem salsicha. Jura? Juro. O problema de você... 20 vezes? 20 vezes maior. É assustador. Meu Deus, é assustador. Você consumir, por exemplo, nuggets, você vai citar nuggets, eu vou comer um fast food, eu vou comer... São todas gorduras saturadas. Gordura saturada é aquela que você não metaboliza. Ah, tá. Por que chama saturada? Muita gente que já fez cursinho, época de cursinho, ou então na própria faculdade, se for de uma área médica, lembra da química orgânica que tinha cadeia de carbono. Ah, sim. Essa cadeia de carbono, ela pode ter ligações simples ou duplas ligações.
Quando você tem só ligações simples, é uma ligação onde você tem compartilhamento de elétrons. Você não consegue quebrar essa cadeia. Então você come e ela fica no teu corpo até o momento doutor. que ela encontra um ponto de fragilidade e adere num vaso sanguíneo, fazendo obstrução, microcirculação levando a um AVC. Caramba, Essas doutor. gorduras saturadas são aquelas que não têm dupla ligação. E aonde que está a gordura saturada? Em todas as gorduras de origem animal, todas. Gordura de leite, gordura de ovo, gordura de carne. Ah, então não é mais para comer? Não, pelo amor de Deus, é para comer. É para você tomar cuidado para não consumir Demais, em excesso. em excesso. Todos esses alimentos têm gordura saturada. Se você aquecer uma gordura vegetal, porque a gordura vegetal ela não é saturada, ela tem duplas ligações. Daí vem o nome do ômega. Se a dupla ligação tiver no carbono 3, ele é um ômega 3. Se a dupla ligação tiver no carbono 6, ele é um ômega 6. E assim por diante. E assim por o diante. azeite está no ômega 9. Ah, Então, essas gorduras são ótimas, porque como a dupla ligação é muito fácil você quebrar, você metaboliza muito fácil. muita facilidade. Isso, só que se você aquecer essa gordura, ela rompe a dupla ligação e vem elétrons e começa como se fosse uma gordura saturada. Então as gorduras saturadas são de origem animal e todas as gorduras vegetais que tenham sido aquecidas. Isso é muito, que é fritura. Então você vai no supermercado, você gasta um dinheiro grande com um azeite de oliva grego, extra virgem. Aí vai lá e frita. Você vai frita, você está saturando aquela gordura. Né? E o Então, óleo de coco? é o pior de todos. É o pior de todos. É uma exceção. Ele, dentro das gorduras vegetais, Ah, ele é o único que ele já nasce saturado. Ele é péssimo. Ele é péssimo o óleo de coco. Por mais que a internet, seja lá o que gente, for, eu uso fale, óleo de coco. é péssimo. É o pior. O óleo de coco tem uma indicação que é maravilhosa. Ah, diga. Passar no cabelo. Ai, meu Deus, eu não acredito. Tá vendo, Tá gente? vendo? Mas assim, Doutor. ele é péssimo. Ele é uma gordura saturadíssima e não está indicada para consumo. Não está indicada. Tá. Claro, você vai... Então, o que você indica para fritar? Então, eu não indico fritar. Nem indica Eu fritar. não indico Mas se a fritar. pessoa for fritar com Tá, óleo quer dizer, normal. o mínimo possível de gordura. As gorduras saturadas, elas se caracterizam fisicamente por, em temperatura ambiente, estar em estado sólido. E as gorduras insaturadas se caracterizam fisicamente por, em temperatura ambiente, estar em estado líquido. Então, se você pegar um óleo de milho, de soja, açafrão, gergelim, girassol, azeite, ele está líquido. Sim. São insaturados. Se você pegar a banha, a gordura de carne, se você pegar, eles estão em estado sólido. São gorduras saturadas. Se você pegar um óleo e fritar alguma coisa, ele vai solidificar. Vai ficar uma crosta. É porque houve saturação daquilo. Você vai falar assim, mas o leite, por exemplo, não, mas o leite, a quantidade de água é muito grande ali. Por isso que ela não está solidificada. Ok? Mas as gorduras saturadas em temperatura ambiente estão em estado sólido. Que interessante. E os nuggets, eles entram nesse Fritura, processo? Né? Fritura. Então você tem fritura. Aí você fala, mas se eu fizer na air fryer... Se eu fizer no eu ia forno, perguntar isso. minimiza, porque Minimiza. você passa a não ter a imersão, né? Entendi. Você passa a não ter a imersão, que é mais gordura saturada ainda. É menos ruim. Menos ruim. É menos ruim. Mas assim, tem muito conservante já nos nuggets, né? Sim, é que nem os molhos, né? Ketchup, mostarda, essa questão também desses conservantes. Isso. Os corantes, etc. Corante, estabilizante. Os estabilizantes, às vezes, eles são produtos orgânicos, né? O amido de milho, ele é um estabilizante. Outros tipos de amido também são estabilizantes. Não necessariamente. Agora, os edulcorantes, eles são bem nefastos à saúde. Sim, né? E, doutor, para a gente finalizar, eu gostaria de saber, com relação da sua opinião, com relação a probióticos e intestino. Os probióticos que nós temos na alimentação, né? Quais os alimentos, se isso tem fundamento, se não tem, a sua opinião. Probiótico você não consome, você produz. Essa é a minha opinião. Tá. Então nós temos, o que é probiótico?
são bactérias que estão no teu intestino para te ajudar. O que é prebiótico? São alimentos. Tá. Alimentos que você come e produz aquilo que é necessário. Hoje nós temos mais de 200 cepas de bactérias, probióticos. Cada cepa tem mais 100 subdivisões. E a gente não tem ainda, isso é uma coisa muito recente. Muito recente. A gente não tem ainda uma plataforma de estudo onde você fale assim, olha, você tem que consumir isso, isso e isso. Porque se você pegar os bifidums, bactérias, os lactobacilos, cada um tem uma função específica no nosso organismo. Olha que coisa interessante. Ele controla as nossas emoções. Não é que ele controla. Os nossos hormônios que controlam o nosso estado emocional, as endorfinas, Sim. elas são produzidas no intestino. Sim. Com a ajuda dos probióticos, produzidos pelos prebióticos. E essa produção de endorfina, ela vai ser levada para o cérebro, que você tem sensação de bem-estar. Então, se você tem uma disbiose, óbvio que você vai ter desde um problema emocional até outros problemas de saúde. O problema até a gente não tem estudos para falar, olha, você precisa desta cepa ou desta cepa. Quem sabe o que você precisa? É o seu próprio organismo. Então, vamos dar para ele prebióticos ao invés de probióticos, que ele vai produzir exatamente aquilo que você está precisando. Olha que interessante, né? Então é muito importante essa pessoa ela ser sempre avaliada de maneira individual, né, em consulta, exames, analisar todo esse contexto, quadro clínico, história pregressa, né? Porque assim, hoje você tem, por exemplo, você vai numa farmácia e você compra probiótico. Então você compra lá, ele já vem com uma fórmula pronta de probióticos e você toma. Mas será que são aqueles... É aquele bifidum bactéria que você está precisando? É aquele lactobacilo que você está precisando? Sim. Então, e aquele Danone integral? Então, o problema do Danone integral, que eu tem o desnatado e tem o integral. Então, que é a gordura saturada. O integral, ele tem gordura. E é gordura o quê? De origem animal. Porque é leite. Leite vem do animal. Então, ele vai ter gordura saturada. E tem o outro que é o desnatado que não tem. Eu não quero taxar a gordura saturada como uma coisa nefasta, nada disso. Mas... quando se puder, principalmente quem não tem atividade física, está evitando essas gorduras saturadas, é muito bom. É muito bom. É que quando você toma um leite integral, um iogurte integral, ele é mais palatável. Sim, mais. Né? Ele sacia muito mais. Justamente por causa da gordura, né? Eu tenho um paciente que ele me fala, doutor, eu estou tomando iogurte zero. Ele é 0 de lactose, 0 de açúcar, 0 de gosto, não tem gosto de nada. Nada. É verdade, né? Mas assim... Então, esse natural, o iogurte natural, entre o integral e o desnatado, recomenda-se mais o desnatado. Depende da condição metabólica. Se for uma criança que tem atividade física, aí você não pode ofertar um pouco de gordura saturada. Tá. Se for alguém que está obeso, está fora Sim. do peso, é sedentário, tira as gorduras saturadas. Desnatado. Que interessante. Ai, doutor, que programa. Olha, eu acho que nós conseguimos falar de tudo um pouco, né? Você, né? De tudo um pouco. Foi maravilhoso. Tirou muitas dúvidas minhas, né? E tenho certeza que das pessoas que estão nos assistindo. Você vê, eu usava óleo de coco. Chegando em casa, já vou falar para a moça, não. Então, é porque a gente ouve isso. E eu cheguei olha só, eu cheguei num congresso médico aonde tinha um stand de um laboratório e que estava fazendo a propaganda de óleo de coco para emagrecer. Né? Então, você consumia óleo de coco porque ele falava o seguinte, o óleo de coco ele é termogênico. Né? Então, você toma um óleo de coco e você aumenta a tua termogênese e você acaba emagrecendo. Mas todo alimento é termogênico. Todo alimento é termogênico. E quanto mais calórico, mais termogênico ele é. Né? Então, assim, não faz o mínimo sentido. Até porque ele vai exigir uma demanda metabólica desse corpo muito alta, né? Isso. Gente, olha, é que a gente não para pensar, né? Assim, para analisar, né?
Que interessante. Obrigada, viu, doutor, pela Imagina, tua olha, participação. eu Foi um programa agradeço. rico, rico, rico. Eu vou confessar uma coisa para você. Eu não gosto muito de dar entrevista. Sim, Eu só vim no seu programa porque eu assisto os seus podcasts Sim. e eu sei da seriedade de você como profissional. Você trata não só os seus convidados, mas o assunto que é mais importante ainda. sim. Por isso que eu vim aqui. Ai, muito obrigada, que bom ouvir isso. Obrigada, viu, doutor? Imagina. Olha, que programa extraordinário. Eu tenho certeza que ele vai agregar muito à sua vida, à vida de outras pessoas. Então, eu peço que você compartilhe com o maior número de pessoas. E lembrando para você curtir esse vídeo, deixar aqui para mim nos comentários. Tire as suas dúvidas, pode colocar a pergunta que você quiser, que eu entre em contato com o doutor e nós colocamos aqui para você a resposta. Lembrando também para você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, e que nós estamos em todas as plataformas digitais. Muito obrigada pela sua audiência de sempre e até o nosso próximo episódio.